Amado povo de Deus, amados filhos e filhas, nós, escutando essa passagem do Evangelho de Jesus, muito especial, para que você entenda a atitude da mulher cananeia e o silêncio de Jesus diante do seu pedido. Para os judeus, os estrangeiros, como os cananeus, samaritanos, são considerados como cães, porque não conhecem ao Deus verdadeiro. Não fazem parte do povo eleito de Deus. Então, eles são chamados de cães. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidônia, regiões estrangeiras, Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando, porque sem dúvida alguma deve ter escutado falar de Jesus, porque são regiões próximas. E ela vem da sua filha, possuída por um demônio, e escutando falar de tudo aquilo que Jesus fazia, curando, salvando, libertando, ela grita ao ver Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada, possessa por um demônio. Ele, porém, nada lhe respondeu. Nada lhe respondeu. Porque Jesus silencia diante desse grito dessa mulher? Silencia. O evangelista Mateus, ele maravilhosamente escreve esse detalhe muito especial. Porque Jesus veio primeiro para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio. Mas o fundamento é que o povo eleito não escutou Jesus. Não quis escutar a sua palavra. O negou. Não aceitou. Mas Jesus, esse ato de ficar silencioso diante do grito daquela mulher, ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos que chegaram a ele pediram-lhe: manda-a embora, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós, vem gritando. Imagine a insistência da mulher. E não há dúvida, filhos e filhas, que a perseverança é um sinal de humildade. O ir atrás. E não há dúvida que ela foi muito humilhada. Correndo atrás de Jesus, gritando atrás de Jesus. Vocês repararam quando você precisa ir atrás de alguém, como o orgulho impede? Eu não vou atrás de alguém para pedir perdão, para suplicar alguma coisa, porque o orgulho me impede. Então eu não vou. Porque eu não quero ser humilhado. Eu não quero me rebaixar diante daquela pessoa.
Então eu me guardo. Aí você está entendendo por que aqueles que correm atrás, eles são humildes. E o mais maravilhoso da história da cananeia é que ela não vai atrás por causa dela, mas por causa da sua filha doente. É uma mãe sofrida. Uma mãe que sem dúvida alguma não tinha nenhuma outra esperança a não ser ir atrás de Jesus, porque a sua filha estava possessa por um demônio. Não era uma enfermidade que pudesse ser curada por um médico. Ela precisava de Deus. Ela precisava do Salvador. Ela precisava encontrar o Senhor. E ela escutou falar de Jesus e viu Jesus com os seus discípulos e correu atrás dele. Eu repito, o ato de correr atrás é maravilhosamente um ato de humildade dessa mulher, que está pronta para ser humilhada a qualquer preço, mas o que ela quer é a salvação da sua filha. Mas um dos grandes ensinamentos da mulher cananeia é este. Ela vai atrás de Jesus, mesmo sendo perseguida, humilhada, talvez caluniada. E até os discípulos de Jesus vão dizer: manda essa mulher embora, está nos incomodando, não para de gritar atrás de nós. Mas eu volto a dizer, a perseverança, a insistência, que vem de um coração humilde, e não há dúvida, filhos e filhas, preste atenção às atitudes da sua alma. Quando você deixa de ir atrás de alguém, muitas vezes o fundamento é o orgulho. Você sabe que você precisa ir atrás daquela pessoa para ter a cura da sua alma. Você sabe que você precisa daquela pessoa para ter o seu coração feliz. Mas você não faz isso. O orgulho grita mais forte. Por isso você entendeu quando o padre disse que ir atrás é um ato de humildade. Suplicar, pedir, clamar, gritar. É ato dos humildes. Daqueles e daquelas que não se bastam a si mesmos. E sem contar que a cananeia não conhecia ainda o Deus verdadeiro. Ela não era judia. Ela era cananeia, de uma região de Tiro e Sidônia. Eu volto a entender, a dizer a vocês, por que Jesus se cala? Jesus silencia diante do grito daquela mulher. Porque de fato a boa nova, ela tem como endereço primeiro o povo eleito. Mas o que o evangelista Mateus quer nos ensinar, narrando esse episódio da vida de Jesus, é muito especial. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendendo o que o Senhor está dizendo? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele. Outro ato de humildade, prostrou-se, se jogou aos pés de Jesus. Quando ela escutou, e ela entendia muito bem, quando o Senhor disse, após ter silenciado, eu fui enviado primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim primeiramente para Israel, para o meu povo eleito, que hoje é a igreja. Quando ela escutou Jesus dizer isso, ela se prostrou diante dele. E pôs-se a rogar, Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. Olha o grito da mulher humilde. Olha o grito de coração que precisa de salvação, que não é orgulhoso. Senhor, salva-me. É a mesma coisa ele dizer agora aqui uns aos outros, eu preciso de você. Eu não posso viver sozinho. Eu necessito da tua presença. Eu não posso viver isolado no meu orgulho. Eu preciso recorrer ao teu coração. Eu preciso. É a mesma coisa, a cananeia diante de nosso Senhor faz a mesma coisa, ela se prostra, ela grita, Senhor, socorre-me, salva-me. Na verdade a salvação não era para ela, era para a sua filha, que estava possessa por um demônio, e quem pode libertar ela do demônio é só Jesus. Ela sabe muito bem que só Jesus pode dar vida à sua filha, pode salvar. Veja bem que ela grita pelos outros, ela grita pela sua filha, é como nós também. Não é humilhante gritar pelos pobres? Claro que é. Não é humilhante você suplicar e pedir por causa deles? Claro que é, mas é preciso. É preciso fazer como a cananeia fez. Ou como fez a samaritana, que também não era judia, da Samaria, samaritana. Que foi encontrada por Jesus e teve a salvação. A cananeia a mesma coisa, nós também. Mas hoje o nosso direito evangélico, na alma e no coração, o nosso dever de gritar também, não somente por nós, mas de suplicar, de ir atrás também, daquilo que é preciso para salvar a vida de tantos e de tantas que precisam do nosso amor. Ao mesmo tempo, nada de nos orgulhar. E eu tenho falado a vocês em algumas pregações de um tempo para cá, que não há verdadeira pobreza. Eu não sou um filho da pobreza do Santíssimo Sacramento, se eu não sei ir atrás dos outros para salvar. Eu não sou. Eu repito, não adianta dormir no chão, não adianta andar a pé descalço, não adianta usar uma roupa simples e pobre. Não adianta se alimentar com uma comida pobre, se eu não tenho o meu coração como o coração da cananeia. Se eu não vou atrás dos outros, com o direito até de ser humilhado, com o direito até de ser abandonado. Lembramos-nos de São Francisco, onde está a perfeita alegria, está ali, não está em dormir no chão, não está em comer uma comida pobre, tudo isso é consequência, claro, da verdadeira alegria, mas não está. Se eu não tenho a alegria de socorrer os outros, e me humilhar por causa disso, e de ser humilhado por causa disso,
se eu não tenho a humildade de ir atrás das pessoas, daquelas que eu não quero ir porque eu sou orgulhoso, eu sei que a minha alegria está em ir até aquela pessoa, em pedir perdão, em dar a ela um ato de alegria, de amor, mas eu não vou por causa do meu orgulho, eu me retraio. Então eu não sou ainda um filho da pobreza, eu não sou ainda uma filha da pobreza, eu tenho muito orgulho latejando ainda dentro de mim. A cananeia, ela é espelho de pobreza. Não tem dúvida disso. A cananeia, para nós consagrados e consagradas, ela é um espelho de pobreza, como é Bartimeu. O mendigo Bartimeu. Eu tenho uma fita que fala muito sobre Bartimeu. O mendigo Bartimeu, hoje a pobre cananeia, que é pobre, pobre, pobre mesmo, pobre na alma, pobre na vida, pobre no coração, porque o pobre não pensa em si, o verdadeiro pobre pensa na alegria do outro, é o que ela faz, ela quer a salvação da sua filha, então ela se humilha. É humilhada até pelos discípulos de Jesus. Manda essa mulher embora, manda ela calar a boca, ela está nos incomodando, não para de gritar atrás de nós. Jesus, manda ela embora. Mas Jesus não fala, claro, Ele é o verbo de Deus, nenhuma palavra dele não tem a salvação. E Ele vai dizer, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Claro que Jesus está preparando toda a salvação para a cananeia. Ele não fala isso à toa. Ele sabe muito bem que os seus discípulos entenderam o que ele está falando. Na verdade, ele não falou tanto diretamente a cananeia. Ele falou mais para os 12 do que para a cananeia. Ele deu uma lição. Eu digo, a cananeia é um espelho de pobreza. Filhos e filhas da pobreza, eu estou batendo forte com vocês nisso há dias, há tempos. Com aquela chamada pobreza hipócrita, que tem como fundamento o orgulho, a prepotência. E eu digo, a verdadeira pobreza é salvar os outros, é dar a vida aos outros, é alegrar os outros. E eu sei que também há muito que se mudar ainda no nosso modo de pobreza. Desde as pequenas coisas, eu digo, é claro. Se eu pego o telefone e fico meia hora ligando na minha casa, eu não estou vivendo pobreza coisíssima nenhuma. Se eu não tenho zelo pelas coisas da casa, se eu não tenho carinho, afeto por aquilo que é nosso, que filho da pobreza, que filha da pobreza eu sou? Se eu trato um benfeitor com orgulho, alguém que nos visita com orgulho, com prepotência, com falta de caridade, que filho da pobreza eu sou? Sou nada. Eu ainda não aprendi a comer das migalhas que caem da mesa. Eu ainda tenho meu coração aburguesado. Por mais que eu vista uma pele marrom, as minhas atitudes muitas vezes denotam burguesia. Hoje a cananeia para nós é um espelho. Eu volto a dizer, a pobreza tem como fundamento enriquecer aos outros, salvar a vida dos outros. E para que isso se realize na sua vida, é preciso que você tenha um coração humilde. Olha a humildade aí. Olha a humildade de quem precisa dos outros.
de quem reconhece a sua limitação, a sua pobreza. Quem é humilde? Humilde é aquele que reconhece a sua pobreza. Esse é humilde. Mas o Senhor vai nos formando. E não adianta eu ser pobre somente diante do Santíssimo. Então eu sou um consagrado somente quando estou em adoração. Fora da capela, eu não tenho atitudes de consagrado. Eu não tenho atitudes de pobre. Na verdade, me falta formação na alma ainda. O Senhor Jesus, que me forma do Santíssimo, com seu corpo, sangue, alma e divindade, que me forma, que me ensina, mas eu saio da capela e eu faço tudo ao contrário daquilo que dele eu aprendo. Eu tenho atitudes de orgulho com as pessoas. E o orgulho é isto: eu não preciso de ninguém. Esse é o orgulhoso. Diferentemente da cananeia, que vai atrás de Jesus e aprende com Jesus e recebe uma lição de amor de nosso Senhor, que a ensina ainda mais a ser humilde, a ser serva, a ser pobre. Hoje o que nós mais precisamos aprender, eu tenho dito isto a vocês, é testemunhar verdadeiramente que nós somos formados pelo Santíssimo Sacramento. Se nós não provarmos isto com a vida, nós seremos um bando de orgulhosos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos mostrar com a nossa vida, fora do ato de adoração, que eu sou um filho da pobreza do Santíssimo Sacramento. O nosso nome não é só bonito, não, é a essência. O que é ser um filho da pobreza do Santíssimo Sacramento? O que é ser uma filha da pobreza do Santíssimo Sacramento? É viver a pobreza do Santíssimo. Isso é ser um filho, uma filha da pobreza. Eu tenho anunciado a vocês qual é a pobreza de Jesus no altar, na cruz, como alimento. Então eu não posso me orgulhar, eu não posso viver fora do meu ato de adoração como um homem e uma mulher orgulhoso. E não adianta, eu digo a vocês, não adianta você dormir no chão, não adianta você andar descalço, não adianta você usar roupa de pobre, se o teu coração é orgulhoso. Eu disse esse domingo e volto a repetir, isso causa um choque na vida das pessoas pior. Mas por que você anda com tamanha pobreza se tu és um orgulhoso? Por que você anda com esse traje de pobreza se tu és orgulhoso? Se tu és orgulhosa, se você não precisa dos outros. Se você não vai atrás dos outros para salvar, para amar, para curar, para libertar, para dar a vida. Se você não faz como a cananeia, mesmo diante da humilhação, da perseguição. Mas aí está a verdadeira alegria. Hoje eu repito, a cananeia é para nós um espelho de pobreza verdadeira. Eu não sei se a cananeia era uma mulher pobre ou não, materialmente falando. Eu só sei que ela é pobre, pobre na alma,
Pobre, pobre, porque ela fez com Jesus, realmente ela teve com Jesus a alma pobre, o coração pobre, o corpo pobre. Ela gritou, foi atrás, se prostrou, suplicou, e maravilhosamente, não por ela, pela sua filha. E é o nosso carisma. Eu grito por Jesus sacramentado, eu grito pelo pobre. Eu não peço por mim. Eu não peço por mim. Eu peço por eles. A minha vida é por causa deles. É como aqueles que infelizmente estão usando aquilo que é deles para o seu bem pessoal. Hoje há uma ferida em nossa família, há uma ferida. E essa ferida será descoberta. Mas que essa ferida não esteja em nós. Não sejamos nós os causadores de uma ferida. Que sejamos profundamente fiéis. Fiéis, verdadeiros pobres. Que vêm da humildade. Que vêm da verdadeira pobreza da alma e do coração. E claro, que se alegra, que se expressa alegremente naquilo que é externo. Claro, é preciso sinal externo hoje de pobreza. Claro que é preciso. Mas não, de maneira alguma. E se aqueles que dizem isso, que nós provemos a eles que estão enganados, que nós somos excêntricos, ou como é aquela outra palavra? Não é diferente, é uma outra expressão. Não é bem excêntrico, não é... Quando você quer ser diferente. Não. Autêntico temos que ser. Pelo contrário. É quando você... Exóticos. Isso. É. Aqueles que nos julgam como exóticos, são exóticos com essas roupas todas aí. Nós queremos provar que é o contrário. Que a nossa veste externa é um espelho da nossa verdadeira pobreza da alma. E nós estamos dispostos, por amor a Jesus e à igreja, a sermos humilhados. A sermos até expulsos, não importa. O que importa é a verdadeira alegria, como diz nosso Pai São Francisco. É a verdadeira alegria de quem ama Jesus no altar, de quem está disposto a fazer como a cananeia, a comer das migalhas que caem da mesa dos ricos. Queremos comer. Você entendeu o que a cananeia disse? Eu volto agora ao Evangelho. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ela tornou a responder: Jesus respondeu: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Você entendeu o que o Senhor quis dizer? Eu preciso primeiro me preocupar com a salvação dos judeus. Depois eu vou me preocupar com a dos gentios. Eu digo, ele não disse isso diretamente a cananeia, mas ele quis ensinar. O Senhor disse: não fica bem tirar o pão dos filhos. Quem são os filhos? O povo eleito. E atirá-lo judeus, as não judias. O povo de Tiro, Sidônia. Não fica bem.
Ela insistiu. Eis aqui o ato maior. A cananeia, ela marca a vida da igreja por causa disso. Ela marca o seu coração. Fica marcado na alma daqueles que querem viver a humildade, que querem viver a entrega. Senhor, eu sei que é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa palavra deve ter enchido o coração de Jesus de alegria. Deve ter enchido o coração de Jesus daquela palavra que ele mesmo disse: eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e revelastes aos humildes. Ela é uma mulher humilde, um coração pobre, por isso ela tem tudo. E o ter tudo não é ter o que eu quero, o ter tudo não é comer o que está em cima da mesa, o ter tudo é estar com o coração humilde diante de Jesus. Isso é ter tudo. E ela tem. Senhor, eu sei que a salvação não é para mim, eu sei que a salvação é para eles, mas me dê a migalha que cai da mesa, me deixe comer pelo menos da migalha que cai da mesa. Eu quero ser como, eu sou um cachorrinho, então me deixa comer das migalhas que caem da mesa deles. E assim termina o Evangelho, versículo 28 do capítulo 15 do Evangelho de São Mateus. Diante disso, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Mas, interessante, ela não professou a fé em Jesus naquele momento. Ela teve um ato de humildade. O Senhor disse a ela: grande é a tua fé, mulher. Mas ela não disse nenhuma palavra direcionada a Jesus, dizendo: eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és Deus, és Senhor. Não, ela foi humilde. Senhor, me deixa comer então das migalhas que caem da mesa do rico. Grande é a tua fé, mulher. Seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. A partir daquele momento, sua filha ficou curada. Você se lembra do centurião romano? O centurião romano também não é judeu, é romano. Senhor, o meu servo está em casa doente. Eu sei que se o Senhor disser, vem, ele vem. Eu sou também um comandante, se eu digo vem, ele vem, vai, ele vai. Eu sei, Jesus, que a tua palavra tem poder. Se o Senhor disser agora, ser curado, ele será. Grande é a tua fé. Vai, o teu servo está curado. Vocês perceberam que tanto a palavra do centurião romano como da cananeia são palavras de um coração humilde. Humildade é a porta do céu, não tem outro caminho. Por que a humildade é a porta do céu? Porque os humildes conhecem a Deus. O Senhor proclamou isso no sermão da bem-aventurança. A humildade é a alma da pobreza. É a alma da pobreza, de quem se entrega. E hoje nós queremos aprender profundamente com a cananeia, a estar aos pés de Jesus, como nós estamos, graças a Deus, dia a dia, aos pés de Jesus, mas com um coração humilde, com atitudes humildes, não só diante do meu ato de adorar nosso Senhor, mas diante dos outros.
diante das pessoas. E eu repito, claro que a humildade, ela vai trazer para você, muitas vezes, perseguição, ingratidão. A semente da humildade, o fruto da humildade é isto. Você vai ser perseguido, humilhado, vão querer mandar você embora, que você calhe a sua boca, você vai ser sinal de contradição, vão querer afastar você. Mas de que modo nós podemos fazer igualzinho a Cananeia? Gritando como? Permanecendo humildes. Permanecendo humildes em qualquer situação que nós passarmos. Humildes. Humildes. Aí a nossa pobreza, ela tem a essência do Evangelho de Jesus. Aí ela tem. Aí o chão que eu durmo tem sentido. A roupa pobre que eu visto tem sabor. Do contrário, não. E esteja sempre preparado, como a Cananeia, sempre disposto a escutar, muitas vezes que você não precisava escutar. Esteja preparado também para o silêncio de nosso Senhor. O humilde é sábio. O coração humilde é sábio. Ele sabe escutar o silêncio de nosso Senhor. Ele não se apavora, não se inquieta. É sábio. Tem um coração sábio.